22, glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 22, versículo de número... Segundo Reis 22, aleluia. Vamos a partir do número 12, segundo Reis 22, 12, ok? A palavra do Senhor diz: então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, o sumo sacerdote, e Acalias, o filho de Safã, e Acbor, o filho de Micaía, e a Safã, o secretário, e a Asaías, o servo do rei: vão e consultem a Deus por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste rolo que foi descoberto, ou neste pergaminho, ou no livro da lei. Pois o Senhor deve estar irado conosco, uma vez que os nossos antepassados não atentaram para as palavras escritas no livro da lei, e não fizeram tudo quanto está escrito e nos diz respeito. Então Ilquias, o sumo sacerdote, e Acalias, e Acbor, Safã e Asaías foram até Hulda, a profetisa, esposa de Salum, o filho de Tikvá, o filho de Acás, mantenedor do guarda-roupa do templo. Ela morava na parte reformada de Jerusalém, e falaram com ela. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa aplicar essa palavra sobre os nossos corações, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Ele. Amados, eu pesquisando esses dias sobre pessoas que nós gostaríamos de conhecer, que muitas vezes passam por despercebido aos nossos olhos. E nós temos aqui um exemplo, a profetisa Hulda. Quem já ouviu falar aqui em Hulda? Levanta aí a mão para eu ver. Hulda, olha, uma pessoa ali, Aida. Quem mais? Então, veja só. Então, hoje, a pessoa, o personagem que nós vamos falar, uma mulher que pouquíssimas pessoas aqui conhecem a história. Pouquíssimas pessoas aqui conhecem, já ouviram falar sobre o legado que ela deixou, sobre o seu posicionamento. Então, o tema dessa mensagem é Hulda, atenção e sensibilidade. Hulda, atenção e sensibilidade. Amados, o cenário que Hulda aparece aqui em 2 Reis, capítulo 22, é dentro de um governo diferenciado. Quem governa Judá aqui é Josias. E Josias, ele tem várias características diferenciadas dos demais reis da história de Judá e da história de Israel. Dentre essas características de Josias, a gente vai observar no capítulo 22 que Josias expressava uma liderança de excelência. Josias, ele era temente a Deus, ele buscava a presença do Senhor. A Bíblia também diz, no versículo de número 1 do capítulo 22, que Josias andava em retidão nos caminhos do Senhor. Além disso, ele expressava uma integridade diante de todos os seus caminhos. Como também ele era um homem de visão e de planejamento. Se o pessoal puder colocar aí, 2 Reis 22, 2 Reis 22, no versículo de número 2, nós vamos ver aqui o texto, quando diz que ele, Josias, ele fazia o que era reto, o que era justo aos olhos do Senhor, e andava nos caminhos dos seus antepassados, de Davi,
sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E todas as vezes que você ouvir esse termo na palavra, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, significa dizer que ele vivia uma vida de integridade, de retidão nos caminhos do Senhor. Como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, lá do Salmo de número 1. Uma pessoa que vive em retidão. Uma pessoa que vive uma vida equilibrada, com base na palavra do Senhor. E aí, quando Josias percebe que a nação está distante do propósito de Deus, como falou aqui Francisco Oliveira na hora da semeadura, quando Josias percebeu que o povo estava distante da palavra, e que nem havia mais esse interesse em ler, em buscar a palavra do Senhor, ele reúne uma equipe, e uma equipe qualificada, de sacerdotes, de líderes, e inclusive o escrivão, a pessoa-chave ali, porta-voz do reino. E essas pessoas, elas vão buscar soluções para esse aparente cenário que Judá estava vivendo. A lembrar aos irmãos que este tempo o reino de Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do sul, Judá apenas com 2 tribos, e o reino do norte, Israel, com as outras 10 tribos. Então, quando você observa Judá, que era aqui o reino de Josias, você vai observar então um povo distante, um povo desapegado à palavra, um povo sem uma experiência profunda com Deus, um povo apegado à idolatria. E de repente Josias se levanta para que aqueles homens buscassem soluções. E uma das coisas que eles fizeram foi encontrar o livro da lei que estava perdido. O pergaminho da lei que estava perdido, ninguém sabia onde estava. E quando os homens de Josias, Ilquias e os demais irmãos que organizavam essa equipe, começaram a buscar, eles encontraram o livro da lei. E quando eles encontraram esse livro da lei de Moisés, que eles leram na presença do rei, eles leram uma passagem dolorosa, daqueles sermãos, daquela parte que às vezes a gente lê e que dói no nosso coração, como falou aqui também o Oliveira no início da celebração, que leu ali Hebreus e aí já doeu no coração dele. Inclusive domingo pela manhã, aqui no sermão de domingo pela manhã na ceia, alguns irmãos mandaram uma mensagem para mim: pastor, a palavra hoje foi pesada, a palavra foi dura. Quando é pesada é porque dói na gente, não é porque há um espírito de disciplina, mas é porque dói, é ajuste. E outro irmão disse: mas nós estávamos precisando. Então veja que quando Josias ouve essa palavra, ele se posiciona para buscar algo a mais. E ele então chama a sua equipe e vai dizer para a sua equipe que eles devem buscar um profeta. Eles devem buscar uma palavra de Deus. Isso no capítulo 22, no versículo de número 13: vão e consultem a Deus por mim, pelo povo e por todo Judá. E aí você vai ver que esses homens, como está no versículo 14, Ilquias, Acalias, Acbor, Safã, eles foram buscar uma palavra de Deus. E havia outros profetas que atuavam nesse tempo. Dentre os profetas que atuavam nesse tempo, a gente pode destacar Sofonias, a gente pode destacar Jeremias, mas a pessoa de Deus que eles vão buscar é uma mulher.
A pessoa de Deus que eles vão buscar uma palavra é uma mulher, e ela se chama Hulda. Esse é o seu nome. Irmãos, e Hulda, ela vivia na parte reformada, digamos assim, de Jerusalém. Ela não vivia no subúrbio, ela não vivia nas cavernas, como outros profetas, no deserto. Não, ela vivia numa área populosa de Jerusalém. E ao perceber essa grande necessidade do povo, aqueles homens então buscam Hulda, que traz uma palavra de Deus. E a palavra vai dizer que ela era profetisa. E o título de profetisa aqui não é simbólico. Não é uma pessoa que de repente profetizou, não. Ela era reconhecida como profetisa dentro dos territórios de Israel. Ela tinha reconhecimento. E a cultura judaica, não sei se você sabe disso, mas para informação, uma nota de conhecimento. E esses dias eu li numa parede de uma escola que uma das coisas que ninguém pode tirar de nós é o conhecimento, é a aprendizagem. E quando a gente aprende, ninguém pode tirar de nós. Então, por falar em nota de conhecimento, veja só uma coisa impressionante. O Antigo Testamento, ele traz nota de 55 profetas atuantes. O Antigo Testamento traz nota de 55 profetas atuantes. E dentre esses 55 profetas atuantes, o povo judeu, a cultura judaica, ela referencia 7 mulheres. E dentre essas 7 mulheres estão Sara, esposa de Abraão, Miriam, irmã de Moisés, Ana, mãe de Samuel, Abigail, uma das esposas de Davi, Esté, a rainha Esté, e também aqui Hulda, que é chamada de profetisa, além de Débora, que também já trazia consigo esse nome. Então você vai ver que profetas não era uma exclusividade para homens, que Deus também usa mulheres, que Deus também usa pessoas, seja crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, sejam idosos. Deus usa quem Ele quer. Na palavra de Deus, Deus usa até animais. Então você vai ver essa mulher sendo citada, por exemplo, no livro do Talmud, que é um livro judaico, de cultura e sabedoria judaica, como uma profetisa. A Bíblia referenciando essa mulher como profetisa. Além disso, ela era casada. O seu esposo servia aqui no palácio. Além disso, ela morava no endereço conhecido em Jerusalém. Expressava respeito e consideração. Então, coisas que a gente observa na palavra e observa de uma maneira singular, especial. E diante disso, então, a gente vai para as lições que a vida de Hulda, o seu ministério nos ensina. E a primeira delas é que Deus levanta vozes improváveis. Deus levanta vozes improváveis. Deus usa pessoas improváveis para a glória dele, para a sua honra, para o seu louvor. Aprenda isso. No meio de uma cultura patriarcal, no meio de uma cultura que valorizava muito mais a pessoa ali do homem, com vários profetas, como eu já disse aqui, ativo, o Senhor quer falar com o povo através de uma mulher, através de Hulda. E de repente a gente vai ver que, falando sobre esse princípio de que Deus levanta, que Deus usa vozes improváveis, a gente vai ver, por exemplo, Obadias, um dos profetas dos tempos de Elias, que era como se fosse uma voz improvável.
ele servia lá no palácio do rei como mordomo, mas as pessoas não o viam como profeta. Ele servia ali nos tempos de Elias e Eliseu, mas as pessoas não o enxergavam tanto como um profeta. Ele estava junto com os profetas. Ele cuidou de 100 profetas quando Jezabel se levantou para matar todos os profetas daquele tempo. Quando Elias, por exemplo, fugiu para o deserto e depois foi parar numa caverna, Obadias, ele estava sendo uma voz improvável que Deus estava levantando para cuidar do seu povo. E sabe que de repente a gente começa a ter entendimento de que Deus pode nos levantar no meio dessa geração, por mais que de repente alguém não nos perceba, não nos veja, não nos enxergue como alguém de repente grande ou de alguém diferenciado, mas só o fato de nós entendermos que Deus usa vozes improváveis, que Deus levanta vozes improváveis no meio do nosso povo, nos traz um aspecto poderoso de dizer assim: Deus pode me levantar. A grande questão é você ter esse entendimento. A grande questão é você ter essa ideia, esse princípio no seu coração de dizer: eu posso ser até alguém meio tímido, eu posso até ser alguém que de repente a igreja não perceba as minhas habilidades, os meus talentos, mas Deus pode me levantar. Deus pode fazer da minha voz uma voz para mudar o cenário da minha casa, do meu bairro, do meu trabalho, da minha célula, da igreja onde eu estou plantado. Então é importante que você entenda que Deus, Ele continua levantando vozes improváveis no meio do seu povo. Glória a Deus, louvado seja Ele. E você pode ser como essa voz aqui. Talvez as pessoas não estejam valorizando ou olhando para você da forma como você gostaria, mas de repente você se enche da palavra, de repente você se enche da presença, de repente você se coloca à disposição de Deus, e de repente Deus vai te usar, de repente Deus vai tratar com você, e quando Deus trata com você é também para tratar com outras pessoas. Diga amém! Glória a Deus, louvado seja Ele. Outra pessoa importante, que improvável, mas que de repente Deus vai lá e usa para a sua obra, é Ananias, lá em Atos capítulo 9. Quando o apóstolo Paulo, ali ainda Saulo, ele fica ali sem enxergar naquele caminho a Damasco, ele vai até um lugar e Deus levanta quem? Deus levanta um homem, um senhor, que está na sua casa, que está no seu posicionamento simples, e de repente Deus fala com Ananias, dizendo: Ananias, eu quero que você faça um favor. Ananias, eu quero que você faça algo. E Ananias diz: mas Senhor, o que você quer que eu faça? Ele diz: você vai até um endereço, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, eu quero que você faça algo ainda mais profundo, eu quero que você ore por ele. E Ananias vai cumprir a ordem do Senhor. E você vai ver o apóstolo Paulo, no mesmo livro de Atos, lá no capítulo 22, falando sobre a pessoa de Ananias, sobre o reconhecimento que a igreja tinha em relação a ele, sobre o posicionamento daquele homem de Deus que foi levantado. E de repente a gente se acha velho demais, de repente a gente se acha novo demais, de repente a gente se acha sem talento. Mas quando a gente se coloca à disposição de Deus, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, a gente pode até ser uma pessoa improvável, mas a gente vai ser uma pessoa improvável que Deus vai usar, que Deus vai tratar, que Deus vai derramar para a sua honra e para a sua glória. Louvado seja Ele. Sabe, meus irmãos, outra pessoa improvável, Pedro. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, o Senhor está ali andando naquela beira-mar e de repente encontra quem? Um pescador. Tendo o telefone, por favor. Então Deus encontra quem? Deus encontra um pescador. É isso aí, só isso aí me tirou aqui do prumo.
Deus encontra um pescador ali. E ele vai, de repente, começar a tratar sobre a vida daquele homem. Mas se você perceber, a cultura judaica não valorizava pessoas como pescadores, como coletores de impostos, como militantes. Eles eram pessoas mais desprezadas ali da sociedade. E aí você vai ver quem o Senhor passando ali, e de repente chamando aqueles jovens, Pedro, chamando Tiago, chamando João, chamando Mateus. Pessoas que de repente eram citadas como pessoas improváveis dentro da história, mas que de repente vão ser usadas para a glória do Senhor. Então você vai ver que uma das lições que a gente aprende com Hulda é que Deus levanta vozes improváveis. Deus levanta pessoas que de repente achavam que não era, como diz lá o texto, no livro de Coríntios. Que Deus pega aqueles que não são, que achavam que não eram, para confundir os que são. Deus vai usar quem? As coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Para de repente ser uma voz, ser uma referência. Eu estava até falando ali para o irmão Jeremias, que nós estamos aqui nós temos um instituto aqui na igreja, está combinado. E como ele chegou há pouco tempo agora, nós conversando ali, ele e o irmão Sebastião. E aí ele falou assim, pastor, não tinha um nome melhor assim para botar no instituto e tudo, né? E aí eu disse, Jeremias, está combinado, da Kombi. Da Kombi. Aí ele disse, pastor, agora eu entendi. E aí eu comecei a dizer as coisas para ele lá, falando, e eu vi que ele começou a se empolgar. Ele e o Sebastião ali, começaram a se empolgar. Aí eu disse, quando Deus me falou sobre isso, Ele falou que era para me pegar uma Kombi. E de repente, as pessoas perguntam, pastor, por que a Kombi? Porque nem todo mundo dá valor a uma Kombi. Nem todo mundo valoriza a Kombi, a bichinha velha. E de repente Deus vai encher o meu coração daquilo, inclusive, para efeito de informação, esses dias, para você abrir um instituto, não é uma coisa fácil, não é fácil. E as ONGs, as instituições que são ligadas ao social, elas podem receber verbas do governo. E isso, você tem que estar todo regularizado. E esses dias eu tive que ir na Caixa Econômica, pegar uma declaração de FGTS, para poder dar entrada, protocolar na Assembleia dos Deputados, para a gente ter a oportunidade de lançar no Diário Oficial, o governador assinar, para que a gente, daqui a uns meses, comece a receber verbas. Então, são 2 anos aí de luta. E, inclusive, esses dias, nós já estamos preparados para nós comprarmos a nossa Kombi. Nós já estamos com o dinheiro já para comprar a nossa Kombi aqui para o Instituto, para a glória de Deus, para a nossa igreja, para a glória de Deus. Já está tudo formalizado, só estamos esperando o documento do rapaz que é proprietário da Kombi. Aí de repente você fala assim, pastor, mas por que isso é importante? Veja só, nós temos umas 15 pessoas que moram ali no Torquato Neto, certo? E se vocês observarem, quase nenhuma está vindo nas celebrações de domingo. Por quê? Porque é difícil. É difícil. Então eu pensei, nós vamos colocar essa Kombi para trazer esse pessoal de lá.
Hoje me mandou uma mensagem uma moça aqui que mora em Nazária, que estava vindo para cá, e ela mandou uma mensagem hoje dizendo: pastor, eu não vou conseguir mais congregar no Parque Piauí. Gosto demais do Parque Piauí, mas não consigo pela distância. Então, às vezes, tem situações que de repente, se a gente não abrir a visão, a gente vai perdendo pessoas preciosas. Tem muita gente ali no Dagmamasa, nosso, que não vem porque não tem transporte. Aí você fala assim: pastor, mas a gente podia comprar um ônibus, uma van. Amém, lá na frente. Mas vamos começar aqui com a Kombi, com a visão. Vamos começar aqui da forma como o Senhor está nos mostrando. Então, se você, de repente, recebe uma palavra, você pode até se achar assim: isso aqui ninguém vai me ouvir, ninguém vai dar crédito à minha voz. Mas se coloca à disposição de Deus, se coloca à disposição do Senhor, coloca-se em servidão, porque Deus usa, Deus vai usando, Deus vai transformando, vai abençoando. Para você ver uma coisa, nós formamos aqui 3 pessoas que cortam cabelo, e o Groove ali, o Bruno, já está cortando cabelo. Inclusive, eu cortei o cabelo esses dias com ele aqui, certo? Você vê aqui um monte de caminho de rato. Não, é brincadeira, né? Inclusive, domingo agora a gente vai fazer o dia do corte, depois da escola bíblica. Vai estar ali o Anderson e o Groove vai estar aqui. E eles vão estar cortando o cabelo aqui do pessoal. E tudo que nós arrecadarmos, se você quiser cortar o seu cabelo, certo? Vai para abençoar os irmãos no retiro, certo? Amém? Por exemplo, Clemil, estou vendo o cabelo grande ali, vou cortar o cabelo, viu? Domingo, aí corta o cabelo aqui, aí já deixa o dinheiro ali para abençoar os irmãos ali para o retiro, certo? É assim. Oliveira, do mesmo jeito, dá uma paradazinha aqui de lado, aí já planta na vida dos irmãos aqui para o retiro. Então, de repente, a gente está começando a fazer as coisas. A gente gostaria que fosse mais acelerado. Não dá ainda, mas nós estamos fazendo. Então, veja que a gente precisa, de repente, se colocar à disposição, como Hulda se colocou, para nós sermos instrumentos da glória de Deus. E é o segundo ponto dessa mensagem: Hulda é referência para a sua geração. Hulda é referência para a sua geração. Referência vem de vida com Deus. Coloca aí Salmo 25, verso 14. Referência vem de uma vida ligada à presença de Deus. Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, quando você tem aliança com Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem vida com Deus, você passa a ser referência para as pessoas. Referência tem origem no exemplo e na servidão. E aí você vai ver o que? Você vai ver Hulda sendo essa referência de exemplo, uma mulher casada, uma mulher que servia a sua casa, servia o seu povo, servia a sua gente. E aí, eu não sei se os meninos conseguem achar aí, tenta achar aí uma imagem para colocar aqui no projetor. Os portões de Hulda, coloca assim, os portões de Hulda, com H, Hulda com H. Você vai ver que nas muralhas ali de Israel, havia 2 portões, melhor dizendo, 2 portões, hoje eles estão fechados, mas esses portões, eles são chamados de portões de Hulda. Por quê? Porque a tradição, a cultura, afirma que Hulda ensinava o povo, ensinava os jovens debaixo desses arcos, próximo a esses portões. Então, ela é uma referência em relação ao ensino, em relação à palavra. Referência nasce do relacionamento e da comunhão. Referência nasce do relacionamento e da comunhão. Vou pedir para o pessoal colocar 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 12. Você vai ver o apóstolo Paulo trazendo uma
um ensino, trazendo uma dica ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. E essa dica fala sobre relacionamento, fala sobre comunhão. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então veja que, se nós olharmos para o conselho de Paulo a Timóteo, a gente pode enxergar coisas assim também na vida de Hulda. Como assim, pastor? Porque você vai ver ela sendo essa referência para a equipe de Josias. Você vai ver Hulda sendo essa referência em relação ao povo. Eles foram buscar uma palavra para o povo. Não foram buscar numa esquina qualquer. Não foram buscar de uma boca qualquer. Eles foram buscar de uma mulher que vivia a presença de Deus, que vivia na presença do Senhor. Eles foram buscar a palavra na boca de uma mulher que servia com intensidade a presença de Deus. Está aqui os portões de Hulda, né, nas muralhas. Obrigado aí, Rodrigo. Então você percebe aqui, tem os arcos ali, né, hoje estão fechados, mas na cultura judaica, Hulda, ela se projetava nos portões para ensinar o povo, para ensinar os jovens. Então veja que isso é fonte de quê? De referência. Isso é referencial. Terceiro e último, para a gente encerrar aqui essa mensagem, é que Hulda, ela era portadora de uma palavra que gera transformação e mudança. E aí eu volto para Reis capítulo 22, nós vamos ver agora, a partir do versículo 15. Ela respondeu, Adonai, o Deus de Israel, diz para falar ao homem que os enviou a mim, que o Senhor diz o seguinte: eu trarei calamidade sobre este lugar e seus habitantes. Cada palavra do livro da lei que o rei de Judá leu vai se concretizar. Pois eles me abandonaram e ofertaram a outros deuses, a fim de me provocar com tudo o que fazem. Assim a minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. E vocês devem falar ao rei de Judá, que os mandou consultar a Deus, o Deus de Israel. Também diz o seguinte: em se tratando dessas palavras que acabou de ouvir, porque o seu coração se enterneceu e se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que eu disse contra esse lugar e seus habitantes, que eles seriam motivo de desolação e maldição, e rasgou as suas vestes e clamou diante de mim, e eu o ouvi, diz o Senhor. Assim, verso 20, eu o reunirei com os seus antepassados, e irá para a sepultura em paz, e os seus olhos não verão nenhuma das calamidades que trarei sobre esse lugar. Assim eles trouxeram essa palavra ao rei. Então, quando Josias ouve a palavra profética de Hulda, ele vai entender ela com duas conotações. Deus vai trazer calamidade, juízo sobre o povo de Judá, mas ele vai trazer paz ao meu coração. Não será no meu tempo, não será no meu governo. Ele vai trazer desolação a esse povo, mas quanto a mim, ele está dizendo, quanto a ele, Josias, Deus está tratando com bênção, Deus está tratando ele com paz, Deus está tratando ele com uma resposta significativa. Então você vai ver o quê? Você vai ver que Hulda, ela possuía palavras de juízo, mas também palavras de compaixão. Ela trazia uma palavra forte, mas ela trazia também nos seus lábios, no seu coração, uma palavra de paz. E o profeta não é só aquele que traz uma palavra de juízo,
mas é aquele que também traz uma palavra de paz, de tranquilidade, de direção. Josias, ele estava com o coração quebrantado. Ao contrário do povo, ele e a sua equipe estavam com o coração quebrantado. E quando houver um coração quebrantado, Deus sempre vai levantar uma voz profética para falar com você. Quando você tiver entendimento de que é necessário ter um coração quebrantado, como o Salmo de número 51, você vai ver uma coisa importante: Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar pessoas para trazer direção, para trazer palavra, para trazer paz, para trazer conforto, encorajamento sobre a sua vida. A grande diferença é você entender que precisa ter um coração quebrantado. Sabe, meus irmãos, porque muitas vezes aquele coração de pedra que a gente carrega, de repente não tem espaço ou não se abre para a palavra de Deus. Porque na maior parte das vezes a gente se torna muito místico de achar que Deus só pode falar quando um anjo bradar, só pode falar quando de repente a gente tiver um sonho mirabolante. E esquecer que Deus trabalha também na simplicidade das palavras, no cuidado, no abraço, num versículo que a gente lê. Quando, por exemplo, o Oliveira estava lendo aqui o Salmo de Asaf, eu fui muito abençoado ali, simplesmente com aquela expressão daquele Salmo. Irmãos, quando você tem um coração quebrantado, você percebe Deus falando com você. E as palavras de Hulda, a palavra profética que ela trouxe a Josias, trouxe uma mudança significativa no seu governo. Porque no capítulo 23, você vai ver Josias fazendo o seguinte, coloca aí, verso número 1. Então o rei convocou todos os seus líderes de Judá, de Jerusalém, e eles se reuniram com o povo. O rei subiu à casa de Adonai com todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do mais simples ao mais importante. Veja só que aquelas palavras gerou transformação na nação. Veja que as palavras que aquela mulher estava mantendo no coração e liberou da parte de Deus para aquela gente, trouxe mudança no governo de Josias, trouxe mudança no governo de Judá, de Jerusalém. Então veja, irmãos, que Hulda, ela nos ensina que é necessário, que é importante manter uma palavra de transformação e de mudança. Trazer para o nosso coração uma palavra de transformação e de mudança. Encher o nosso coração com essa palavra. Não encher o nosso coração com preocupações. Não encher o nosso coração com ansiedades. Não encher o nosso coração com medo. Não encher o nosso coração com desesperança. Mas encher o nosso coração com a palavra. Encher o nosso coração com a presença, porque no tempo oportuno, seja para você ou seja para outra pessoa, Deus sempre terá e dará uma palavra para você na ponta dos seus lábios, aquecida no seu coração. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. O Senhor é bom em todo o tempo, louvado seja Ele, glória a Deus. Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu quero que você nessa noite, glórias ao Senhor, você peça ao Senhor para te encher com essa palavra, aquecer o teu coração com a sua presença. Não te deixar frio, não te deixar com medo, não te deixar desesperançoso, mas te encher com essa palavra. Despertar o teu coração para ser como Hulda, despertar os teus olhos, a tua mente, despertar o teu posicionamento para que você entenda, eu preciso ter uma palavra.
Eu preciso aquecer o meu coração com uma palavra. Eu não posso me deixar levar aqui pelo medo. Eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, que me dirige pela sua palavra, que me enche de intrepidez, que me enche de ousadia, que me enche com o seu Espírito Santo. E se você, então, se coloca assim, cheio do Espírito Santo, você também terá uma palavra, você também será cheio da palavra, você também será cheio, glória a Deus, louvado e exaltado seja Ele para todo sempre, bendito seja o seu nome para todo sempre. Você terá uma palavra de direção para o tempo oportuno, uma palavra de direção para os tempos de dificuldade, uma palavra de direção para talvez uma pessoa da sua casa, uma pessoa da sua célula, uma pessoa que talvez esteja perto de você. Então essa noite a palavra de Deus para as nossas vidas é que a gente se encha com uma palavra, que a gente se encha da presença, que a gente seja essa referência nos tempos de hoje. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, então se coloca diante da presença do Senhor, se coloca diante da presença de Deus, se coloca na presença do Altíssimo, busca o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso da Tua companhia. Espírito Santo, eu preciso da Tua direção. Me enche com a Tua palavra, me enche com o desejo da Tua palavra, com fome da Tua palavra. E de repente você vai ter pessoas que vão buscar você. De repente você vai ser referencial para as pessoas, com uma palavra que está na ponta dos teus lábios, com uma palavra que está posta no teu coração. Você vai ser referência para as pessoas no que diz respeito a conselho, no que diz respeito à sabedoria, no que diz respeito à presença de Deus. Eu quero que você entenda isso essa noite. Não deixa o inimigo roubar essa semente que está sendo colocada no teu coração. Não deixa as aves de rapina tirar isso do teu coração essa noite. Entenda isso da parte de Deus e ore com base nesse entendimento, ore com base nessa palavra, ore com base nesse princípio, a dizer: Senhor, eu vi na Tua palavra uma mulher que tinha no seu coração, que tinha na ponta dos seus lábios a Tua palavra. Eu li e ouvi a Tua palavra dizendo sobre uma mulher que tinha a presença de Deus. Eu li na Tua palavra sobre uma mulher que foi procurada porque era referência no que diz respeito à Tua presença. E aí você vai dizer: Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, meu Deus. Você vai dizer: eu quero ser assim, Senhor. Gera isso no meu coração, gera isso na minha vida, gera isso. Você vai dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu favor. Eu preciso, ó Deus amado, da Tua presença. Eu preciso da Tua palavra. Meus irmãos, não vamos construir uma vida sem palavra. Não construa uma história sem direção, sem palavra de Deus sobre a sua vida. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai. Ó Deus, nós Te exaltamos aqui essa noite, Pai. Nós Te exaltamos, ó Pai amado, nesse momento de celebração. Nós levantamos o nosso coração, Pai. Nós levantamos, ó Deus amado, a nossa alma para diante da Tua presença, Senhor, pedindo a Ti com rogo, com clamor, que trate conosco, trate sobre a Tua igreja, Pai. Que trate sobre a Tua igreja, Pai. Que trate, Jesus amado, sobre o Teu povo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua presença. Não nos deixe caminhar sem a Tua presença. Não nos deixe caminhar, ó Deus amado, sem o Teu favor. Fala conosco, Pai.
em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Trata conosco, trata com a nossa história, trata com a nossa casa, nos faz referência para essa geração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Ele para todos sempre. Pode sentar, querido. Deixa eu dar só os avisos aqui para a gente encerrar então essa celebração. Glória a Deus. Irmãos, vou começar aqui com sexta-feira. Sexta tem intercessão, tá bom? Sexta-feira tem intercessão, 19 horas, certo? Sexta, intercessão, 19 horas, amém? Sábado tem Rede Koinonia, Jesus é a nossa alegria, tá bom? 18 horas, certo? 18 horas, não é 18:01, 18:02, nem 18:03, é 18 horas. Certo. 18 horas, sábado. Domingo pela manhã nós temos, aqui também tem manhã de consagração, né? Volta aí, por favor. Manhã de consagração, sábado também, 8 da manhã. A manhã de consagração, 8 da manhã. A rede de crianças, Koinonia, 18 horas. Domingo pela manhã tem escola bíblica dominical, escola de líderes, tá certo? E à noite a gente tem celebração. Volta aí, festa das células. Cadê o banner da festa das células? Festa das células, tá certo? Domingo, 18 horas, a gente vai preparar aquela festa. Prepare sua célula, tá bom? Prepare aí sua turma, todo mundo aí animado, com as camisetas, tá certo? Todo mundo aí cheio de gás, trazendo vidas. Ore por 2 pessoas e convide para a celebração de domingo, tá bom? Ore por 2 pessoas, você convida para a celebração de domingo, na nossa festa das células, que o tema é me preparando para um tempo de colheita. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E domingo, meio-dia, depois da escola bíblica, a gente vai ter aí essa ação, o dia do corte aí, tá certo? E aí, se você puder vir para ajudar os irmãos aí que precisam ir ao Resibã, certo? A lasanha também vai estar aqui domingo depois da EBD, tá bom? Tem umas irmãs aí que estão preparando uma lasanha especial, R$20, ok? Para você abençoar aí sua casa. Eu estarei indo a Marcos Parente, junto com uma equipe, para o encontro com Deus, lá em Marcos Parente, pastor Aron. Então quero que você ore por mim, minha esposa, pelo irmão Ribeiro também vai estar indo com a gente, irmã Arlete, pastor Justino Neto lá de Monsenhor Gil, pastora Fran e mais 2 irmãos lá de Monsenhor Gil. Nós vamos estar cumprindo essa agenda aí das missões, que é importante. Então, ore por nós, em nome de Jesus. Lembre de nós nas suas orações, tá certo? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. O irmão Josué falou que alguém deixou essas moedas aqui lá no banheiro. Você sentiu falta aí, tá bom? Desse dinheiro, esqueceu lá. Me procure aqui no final da celebração, tá bom? Amém? Glória a Deus. Todo mundo vivo? Amém? Glória a Deus. Todo mundo respirando? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está sentindo o fôlego nos seus pulmões? Amém? Glória a Deus. Vou sair mais animado, meus irmãos, aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Vocês me deixaram animado hoje demais, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu ministério. Diga amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Paz, paz. Aleluia.